Ele tinha descido do Morro dos Macacos para um ensaio nosso. E aí veio uma bala perdida e entrou dentro dessa caixa que ele tinha nas costas e deteriorou o violino. Mas acertou ele? Traficante de drogas oferece dinheiro fácil, mulheres, bebidas. O que é que você realmente faz para seduzir o jovem e dizer não? Vem tocar música. Eles sabem que esse caminho do tráfico, esse desvio, é um caminho sem volta. O sujeito ou deu certo, ou está preso, ou está morto. Você já teve que negociar número de meninos que você podia ter no seu projeto? Já. Senti muito medo dentro de mim. Era a primeira vez que eu ia ficar na frente de um traficante. Mas assim mesmo você já conseguiu alistar 16 mil soldados da música. Sim, mais de 16 mil crianças e adolescentes já passaram. Esses que foram para as faculdades de música é porque tinham família que nos confiou os filhos para um processo que para eles é totalmente desconhecido. Felizardo de aquele que conhece a música. Minha convidada é uma violoncelista que perdeu a ilusão, mas não a esperança. Ela aprendeu que para ter sucesso precisa aceitar que sua liberdade termina onde começa o interesse dos traficantes das favelas do Rio de Janeiro. Ela não acha que sua ONG, Ação Social pela Música, tenha o poder de mudar radicalmente a realidade brasileira, mas acredita que pode salvar pelo menos algumas vidas em lugares violentos como os complexos do Alemão e da Penha, onde 121 pessoas morreram durante uma operação policial. Mas salvar do quê? De quem? Por quanto tempo? No programa de hoje vamos conhecer histórias emocionantes que falam muito sobre a dura realidade do nosso país. Eu sou Rodrigo Alvarez e esse é o programa Em 3 Atos na TMC. Fiorella Solares, da Ação Social pela Música. Pode entrar. Olá. Tudo bem? Como você está? Que bom te ver. Muito bom te ver também. Tudo bem? Por favor. Você tá boa? Sim, feliz de estar aqui. Que bom. Início surpreendente isso aí. Ah, foi? Sim. Eu disse alguma coisa que não condiz? Não, tudo condiz. Condiz? Está perfeito, isso É? mesmo, mas me chamou a atenção, assim, eu nunca tinha estado assim num podcast, assim. Coloca o Que seu legal. microfone perto de você. É a primeira vez, então, que você vê um podcast? Não, é a segunda. A segunda. Aqui em São Paulo é a primeira. E no Rio eu gravei uma para uma jornalista muito tradicional, também para falar um pouco de música. Fiorella, Mas você... era só falado, não tinha, acho que não tinha vídeo. Você, com a sua história na música, eu vou fazer um pedido, proximidade com esse microfone, que ele gosta de você. Ai, Pode ficar bom, bem perto dele. Eu fico intimidada. Não. Eu estava me lembrando, a gente se encontrou na Alemanha. Você Sim. lembra que ano foi? 2015, 16? 17. Sim, a primeira vez que a Camerata Jovem do Rio de Janeiro foi para a Europa. Eu fiquei tão impactado com aqueles meninos bonitos, aquelas meninas bonitas, com aquela energia, Sim. tocando naquela embaixada brasileira. E depois eles foram conhecer Berlim pela primeira vez. Sim. Você lembra? Sim, tocaram em Berlim, tocaram em Colônia e antes tinham ido para a Holanda, onde tocaram no Concertgebouw de Amsterdã, que é uma grande sala de concerto, só para gente que toca demais. Eles tocaram na Sala dos Espelhos, que é uma sala menor. Foram 2 países e várias cidades também. Mas eu nunca esqueço de Berlim, do nosso encontro, porque essa embaixada é muito bonita, né? Linda. Toda de vidro, Linda. e você vê todas as árvores, o gramado, o público está assistindo e a natureza está por trás do vidro, né? E você, essa pessoa encantadora, exímio, jornalista, corresponsal, que conversou com os meninos, né? Inclusive, o elogio aqui hoje é para você, Fiorella. Eu sou só a pessoa que vai fazer você dizer as coisas que você tem mais interessantes para dizer, porque são maravilhosas. Eu me lembro que os meninos choraram quando conversaram com você. Nunca esqueço que uma das meninas, a Mariana Pereira, do Complexo do Alemão, e hoje ela é violinista,
Ela chorou quando contou as histórias dela, né? E você perguntou, quando os dedos batem nas cordas, você perguntou que som que te lembra isso, e ela falou balas perdidas. E ela começou a chorar. Não sei se isso foi ao ar ou não, mas eu estava por perto assistindo a entrevista, extremamente emocionante. Então, nós estamos procurando talentos, nós estamos procurando gente com ouvido absoluto, ou seja, e podem entrar em qualquer momento no projeto, só precisamos que um responsável, se é menor, né, o aluno, compareça com um responsável, certidão de nascimento e um comprovante de que está na escola, né, porque também não é um projeto para escapar, né, de uma rotina e do que toda criança tem que estar dentro da escola, né? E todo adolescente. Então, a gente é muito parceiro das escolas públicas para saber como é que vão esses alunos na escola pública, né? Então, precisa e pode chegar em qualquer tempo. O aluno pode escolher qualquer instrumento que ele quiser e o que tiver aí à mão. E se ele quiser mudar, muda. E se quiser um segundo, um terceiro, muda. Porque precisamos muito do querer, né, do desejo desse outro, desse indivíduo. Então, para ter assim âncoras para trazê-los ao nosso convívio e para que se desenvolvam na nossa proposta, precisamos seduzi-los. Tem que ter o querer deles. Não quer tocar mais violino, quer tocar contrabaixo, né? Violino assim, contrabaixo um gigante. É isso mesmo. Você não está procurando talento musical, não está procurando um músico com ouvido absoluto. O que você está procurando? Olha, incluir pessoas, incluir crianças e adolescentes e jovens numa melhoria de vida, sabe? Trazê-los para uma convivência mais saudável, que não estejam ociosos na parte da tarde. O projeto funciona à tarde, está comprovado que quem vai na escola de manhã e à tarde fica à toa, à tarde emenda com a noite, né? E como não tem a figura materna dentro de casa, o pai, todo mundo na luta, trabalhando, né? Não tem, assim, aquele cuidado, né? Aquele resguardo com essa população. Então, eles são muito vulneráveis, né? Passíveis de uma outra sedução. Então, a gente concorre com tudo que não é bom, né? Digamos assim, para trazê-los a um mundo que é cheio de oportunidades. Oportunidades muito simples, né? Não quero parecer arrogante, porque projeto social ele não faz nenhum milagre. Até os que trabalham muito seriamente como o nosso, que têm longa experiência, são projetos que salvam vidas. É bonito de escutar isso, mas esses alunos nossos, essa população, precisa ter lá no início da vida deles algum ponto positivo. Porque tudo fica no inconsciente, né? De 0 a 5. Então, todo depois se sintoma quando eles vão crescendo. Então, tem que ter alguns pontos positivos para que a gente possa entrar na vida deles e eles, dentro do projeto, ampliem, que tenham pontos positivos, e aí a gente trabalha com isso e muitas vezes dá certo. Você usou a palavra sedução algumas vezes. Essa palavra ela é muito poderosa. E ela, no contexto filosófico e religioso, ela nos remete muitas vezes à ideia da sedução que era atribuída ao diabo. Você está concorrendo com o diabo? Não. Olha, Rodrigo, eu não me lembro exatamente. Claro que não, ao contrário. Eu estou rindo porque tem uma piada. Eu acho que tem um sujeito que vai com outro e sabem que vão morrer e tal, mas eles estão em dúvida se irão para o céu, e um diz para o outro: então, você acredita no diabo? Não, ele fala: não, eu não tenho nada contra ele, né? Nada contra, nem com um nem com outro, né? Porque não se sabe. Era assim, é uma coisa tola. Mas, não, pelo contrário, se essa ideia do diabo está ligada ao mal, à perversão, a um desvio, a pegar atalhos, né? Eu creio, se eu não me engano,
que sedução vem do seducere, né? De seduzir e de pegar atalhos. Creio que é isso. Mas, enfim, sempre me interessei pela etimologia das palavras, mas, sim, tem que ter sedução para trabalhar com o que a gente trabalha, sabe? Além de conhecimento técnico dos nossos professores, que são heróis, de toda a equipe, da coordenação pedagógica, das famílias, nós temos coisas que temos procurado através dos anos para que os alunos fiquem, que é cesta básica, aula de reforço escolar de português e de matemática, e também passeios culturais, lazer. Essa é a minha questão. O traficante de drogas oferece dinheiro fácil, mulheres, bebidas, aparentemente um sucesso fácil, e é muito simples para um garoto de uma comunidade entrar para o tráfico e conseguir um trabalho imediatamente com todas essas aparentes benesses. O que é que você realmente faz para seduzir o jovem e dizer, não, vem tocar música, que é melhor do que ir para o tráfico? Olha, eu creio que a questão da arte é superior à violência. A questão da música, o encantamento da música, né? Porque os que vão ficando e vingam, eles se tornam artistas. E isso é sedutor mais do que qualquer coisa. Estar no palco, dar um recado, abrir o peito literalmente e mostrar o coração, mostrar o que tem dentro, né? Isso me fascina do teatro também e dos atores, que você os conhece visceralmente, porque eles são os próprios instrumentos daquela obra de arte, né? E no canto é assim, né? Nos cantores líricos, mas também você ter um instrumento abraçado, como o violoncelo, né? Um instrumento que eu toquei toda a vida, abraçado. Você ter um violino perto do coração, uma flauta, um clarinete, um instrumento de sopro, que é sua própria respiração e sua vida que está indo através daquele sopro, são coisas muito intensas, que esses instrumentos são veículos para mostrar as emoções. E se você está, sabe, nós estamos propondo, se esse indivíduo suporta, aguenta o processo, que é longo, né, de você tocar bem um instrumento, muitos anos, estamos propondo um protagonismo sofisticado, um destaque e um enorme prazer, né? A arte, ela é delirante, né? Isso é que fazer música. Então, dá para concorrer com tráfico, com armas, com dinheiro fácil, com sedução. E também, eles também não são ingênuos. Eles sabem que esse caminho do tráfico, esse desvio, é um caminho sem volta. Né? Eles não podem sair dessa vida depois. É muito perigoso. E quem entra assim com 11, 12 anos, se já se envolve no negócio, né, da forma mais simples, mas eles, né, se tem talento para coisa, acho que com 20 hoje, né, atualmente, essa galera, cada vez mais jovem, é líder, né, lidera muito, e depois o sujeito ou deu certo, ou está preso, ou está morto, tem poucas opções. Quais são as opções que você oferece? Olha, as opções que eu ofereço, que o projeto oferece, e logo que entram, ter coletividade, né? Ter fraternidade, criar novos amigos, tocar música em grupo é muito gostoso, por mais simples que seja, né? Por mais mínimas, 3, 4 notas, quando um quarteto de cordas, viola, violino, violoncelo, contrabaixo, mais uns sopros, mais uma música popular, pandeiro, uma música folclórica, aquilo é algo tão emocionante, tão tocante para aquele indivíduo, para aquela criança tocar com outros. Olha, uma coisa que agrega muito, que eu não posso esquecer,
é aprender o silêncio, porque nas comunidades não tem silêncio, não tem privacidade, né? Você está numa pequena casa e outra tem um funk, tem um samba, tem tudo a todo volume, mas o baile funk de sábado e de sexta e tal. Isso quando não tem tiro? Claro, e os tiros na porta das casas, como eu vou contar mais adiante. Então, o silêncio, eles falam muito alto, é um grande ganho para qualquer indivíduo. Você fazer silêncio, porque não dá para aprender a tocar um instrumento e tocando e gritando ao mesmo tempo. Então, os professores, heroicamente, vão fazendo um processo de acalmá-los, de mostrar que a música não combina com gritaria, nem com falar alto, nem com o colega, e que para você tocar junto, ambos precisam concentração. Então, por natureza, né, eles já sabem que isso é confortável. Né? Silêncio. O silêncio, e depois tocar com um outro, e depois ficou harmônico, depois ficou gostoso. Quando alguém fica perdido, né? Aquela criança ou adolescente, ele dá risada, os outros dão risada, tem lanche, tem reforço escolar, né? E depois as partes, como já falei, que a gente se propõe. Hoje temos até letramento racial para os pequenininhos, saber, porque acho que 85% dos nossos alunos são pretos e pretas, né? Como eles querem ser chamados agora, né? São afrodescendentes, então as professoras ensinam todo da África, de que tenha orgulho, né? Da sua raça. Esse é um deles. Esse é um deles, esse é o Natanael Paixão. Me emociona muito ver essa foto. Ele era um magrelo, muito convicto desde que era pequeno. Ele já sabia, nunca mudou de instrumento, Rodrigo. Sabe? Se mostrou logo talentoso, persistente. A gente ensinou, né? Ele foi evoluindo em foco, em disciplina, e ele hoje está na França. O processo dele aqui foi muito bom. Foi convidado a tocar lá? Ele tem uma bolsa que é propiciada pelo conselho da nossa instituição, e ele mora em Toulouse, na França, no Conservatório Superior de Música de Toulouse. E vai estudar alguns anos lá? Já está 2 anos lá, acabou de voltar pela primeira vez de férias para ficar na mãe. Imagina, mora muito bem em Toulouse, entre jardins, tem bicicleta, tem flores, viaja, mas ele é morador, nascido e criado dentro do Complexo do Alemão. Na porta da casa dele tem uma boca. Olha só. Ele não quer nem saber disso. Não. Nem pensar. Mas, que claro... idade ele tem, Natanael? Eu acho que ele deve ter uns 24 anos é agora. É ele aqui? Esse aí, em Ele Paris. Crescido já? Ele crescido já. Um homem preto muito bonito. Bonitão. Mas sabe o que é muito interessante? Ele voltou falando baixo. Ele não grita mais, ele virou charmoso, sempre as roupas são combinadas, ele não se veste à toa, ele fala um pouco mais devagar, fala olhando nos olhos, ele virou um charme, ele ficou muito francês facilmente. As francesas devem estar indo em cima dele lá, né? Nossa, todo mulherio, ele faz sucesso. Felizardo de aquele que conhece a música, porque tem bilhões de pessoas que ficam à margem, né, da música, que não tem música. Não digo esta música ocidental, outro tipo de música, né, como linguagem de expressão. Tem uma coisa que é muito tocante no que vocês fazem, foi o que me fez chorar em Berlim, que é a união que vocês fazem dessa música complexa chamada clássica com a nossa música popular brasileira. Quando você junta esses dois elementos, é um arrepio no corpo inteiro. De onde vem essa união? Olha, eu me dei conta que era necessário esse caminho tão erudito, tão árido, tem que ser caminhado no início. Talvez por isso tantas desistências, né? Porque apesar de que tem toda a sedução, todo o encantamento, os professores fazem um esforço heróico para não ter a evasão. É difícil, né? Conservar um aluno, porque imagina, quando está iniciando um violino, você pode imaginar o som que sai, né? A dificuldade. Todo arranhado. Todo arranhado e desafinado e tal, né?
Então, a gente viu com a equipe que precisávamos colocar música popular, sabe, para amenizar. Se as pessoas que estão nos ouvindo hoje quiserem ouvir essa música maravilhosa, elas podem comprar um ingresso? Tem algum teatro, uma casa de concertos que a gente possa ouvi-los? Olha, o primeiro que eu diria para as pessoas que nos assistem, entre no @ASM do Brasil. Esse é o nosso Instagram e nosso Facebook. Toda a nossa programação está publicada constantemente, com fotos, com gravações, ou vai buscar no YouTube. Então vamos só deixar bem claro, @ASM do Brasil. Sim. É melhor você falar, porque com o meu sotaque já não dá certo. Já está escrito na tela aqui, não se preocupe, já está escrito na tela. E no YouTube? E no YouTube é Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro. Eu perguntei mais cedo sobre a concorrência com o tráfico de drogas, que é natural. Sim. É a primeira concorrência. Agora, tem uma segunda concorrência que eu imagino que você tenha, que é com funk. Como é que você lida com o funk dentro da sua música, da música que eles fazem? Olha, sabe, Rodrigo, eles conhecem todo tipo de música popular. E esses que já ficam na música, que vão para a faculdade de música, que cresceram no seu projeto, que ficaram em um processo de 8, 10 anos para serem músicos, eles tocam de tudo. Porque, como você estava me lembrando recentemente, né, eles tocam música popular lindamente. Tocam forró, tocam samba, MPB, os clássicos do MPB, do mais refinado até o mais popular possível que está sendo tocado. E eu tenho admiração também pelo funk, sabe? Faz parte de uma cultura da comunidade e eu acho que nada que vem, nenhum processo criativo deles deve ser negado nem execrado, de maneira nenhuma. Não, de jeito nenhum. É uma forma de se expressarem e de colocar a sua realidade, né? Mas vocês trouxeram do funk para dentro da orquestra de alguma maneira? Não. É assim... A música, quando você passa a ter conhecimentos profundos, né, de teoria, de música, de tocar, se você quiser, você pode tocar de tudo. Eu vou tocar uma canção do Chico Buarque no meu violoncelo. Vou tocar na flauta um trecho de um funk, vamos fazer aqui uma batida disso e de aquilo. Quando você passa a dominar a linguagem musical, lá dentro cabe tudo. Tem pandeirista também no seu grupo, né? Olha, tem pandeirista e o Renan de Paula, que é um menino nascido e criado no Morro dos Macacos, um talento absurdo. Você viu ele na apresentação em Berlim e olha... para todos os lugares que a gente viaja dentro do Brasil ou fora, ele rouba. Se eu deixo, rouba a cena dos outros. Eu digo, Renan, calma. Menos, tenha cuidado. Existem os outros, não tome conta. Você falou do Renan, ele veio do Morro dos Macacos. Sim. O que houve que você teve que parar o projeto lá? Olha, Rodrigo, é terrível dizer isso porque nós estávamos 14 anos no Morro dos Macacos, em um prédio que a gente gostava muito, bem assim, muito caído. Era o Morro dos Macacos, para quem conhece o Rio, tem várias entradas. Então, nós estávamos do lado de Vila Isabel e ficamos muitos anos lá. A população nos conhecia, mandava seus filhos, todas as crianças, adolescentes. E olha... é um lugar de dar talentos para a música. Vila Isabel, né? Quem diria, né? Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de banda. Exatamente. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. Tem muito Você é talento afinado, lá. Hein? Você é afinado. Eu queria ser músico. Minha frustração da vida... Eu fui por um tempo. Eu toquei bateria por 8 anos... Estudei com professor, tudo, e estudei violão clássico também. Por isso tem um violão lá entrada na sala de espera? Muito timidamente. Que bonito.
A gente falava do Morro dos Macacos, me conta. Sim, olha, o Morro dos Macacos, como falei anteriormente, foi tomado completamente por um dos comandos, bala perdida na porta sempre dos meninos. Uma vez eu estava com tinha recebido vários jornalistas de vários países e nós precisamos nos jogar no chão da balaceira que tinha muito próxima. A gente não sabia se o nosso prédio ia ser atingido, então fechamos o portão principal com cadeado, depois ficamos todos agachados dentro de uma sala e isso tinha se tornado rotina dos nossos alunos e dos professores. Mesmo depois desse evento que eu estou relatando, ficamos vários anos. Por causa de bala perdida? Por causa de balaceira e de atraco, porque eles ficam disputando o negócio, né? As bocas, os pontos de venda, e isso foi durante muito tempo. E os pais, os familiares começaram já a sentir medo nos últimos anos. Eu tenho alunos, deixa eu te contar, Rodrigo, um menino que tocava violoncelo, ele teve um estado de estresse tão grande que ele cortou o braço. Ele passou a se mutilar, fez 3 feridas, se cortando o braço. Ele gritava, às vezes eu levava para meu apartamento, que ele quando pegava no sono, que acabava a balaceira, né, e tiros de fuzil e tudo, ele dormia muito tarde. Então não conseguia, se o ensaio fosse sábado de manhã, por exemplo, que sábado às vezes tem ensaio de manhã, ele não conseguia acordar. E eles levam falta, levam punição. Depois de 3 faltas, eles, né, têm uma punição severa. Na orquestra. Na orquestra. Então, eu dizia, vem dormir na minha casa para eu conseguir te acordar. E olha, em casa ele teve 2 episódios que ele segurava a cabeça assim na poltrona e ele gritava, eu não vou conseguir me acalmar. Agora, este que você me mostrou, a foto também é nascido e criado nos Macacos, esse menino, o Samuel, e ele, uns anos atrás, logo depois da pandemia, ele tinha descido do Morro dos Macacos para um ensaio nosso e da orquestra. E ele, como eles chamam, ele já estava no asfalto, né? Mas perto do morro. E aí veio uma bala perdida e entrou o violino. Eles atualmente não é a forma de violino. Algumas vezes é numa caixa dura, mas às vezes é uma caixa, assim, um casing, como se chama, quadrado, já mais bonito, e eles colocam como que fosse uma grande mochila. Então, a bala perdida entrou dentro dessa caixa que ele tinha nas costas e deteriorou o violino tremendamente. Todo o tampo de cima ele quebrou, saiu tudo, se tornou inviável. Mas acertou ele? Não acertou, mas ele teria entrado no pulmão dele se ele não estivesse com a caixa do violino. Então, por que esse menino talvez seja o maior bem-sucedido de todos porque está vivo? Porque é um milagre, porque está vivo. Porque a música, o violino, salvou literalmente a vida dele, em todos os sentidos. Mas terminou tudo isto quando, recentemente, 2 traficantes, eles de facções diferentes, tiveram um confronto no fim da 28 de setembro, na Praça Drummond. Né? E aí um matou o outro, né? E várias pessoas tiveram que ir para o chão e teve muita balaceira, muita troca de tiros. E aí a gente já decidiu que era o momento de encerrar, porque não tinha condições de permanecer dentro da comunidade. Mas 14 anos, sabe, Fecharam, Rodrigo? O núcleo do Morro dos Macacos. Fechamos o núcleo do Morro dos Macacos, sim, infelizmente. Mas nós fomos amparados em Vila Isabel por uma igreja metodista. Então, agora, toda a vizinhança dos morros vizinhos vem para esse núcleo. O núcleo continua, tem muito talento por aí. A gente falou bastante aqui dessa questão do tráfico, disputa de espaço, e a gente sabe também que você não é fácil para você entrar nas comunidades. Você precisa conversar com o traficante para entrar? Não preciso. Atualmente não precisa essa conversa, porque depois da pacificação, Rodrigo, que foi uma coisa muito bem sucedida, uma coisa não é a palavra, um projeto de política pública muito bem sucedido no Rio de Janeiro, foi a pacificação. Este projeto, em todos os anos que se antecederam a pacificação, que começou em 2008, não vingava.
Eu tentamos com a equipe, com outros parceiros, entrar, mas ninguém seria louco de entrar no Complexo do Alemão, em Cidade de Deus, no Borel, no Macaco, você entende? Não dava para entrar? Não dava para entrar, não, sabe? Você entraria e talvez nunca ia sair, e as pessoas, seria perigosíssimo. Então, com esse programa, com essa política pública, esteve à frente desse programa o senhor que se chamava Mariano Beltrame, um gaúcho, um policial. Secretário de Segurança do Rio na época. Secretária, um homem sério, sabe? Me causou muito boa impressão. E ele passou a dizer nesse governo o programa do Ação Social pela Música, o cartão de visitas da pacificação, de tanta importância que este projeto teve. Porque as ONGs não vingavam, elas tinham que sair, né? Então, com a pacificação, eu entendo que as facções não saíram ou elas migraram para o interior, houve um movimento, entende? Mas as armas ostensivamente, tudo aquilo tomou uma dimensão menor, sabe? Eu não tinha essa ideia, eu tinha a impressão que tinha tudo voltado ao que era antes. Não voltou? Olha, não voltou para nós, eu não posso avaliar em outros termos. Talvez hoje esteja até muito pior do que era 20, 30 anos atrás. Mas o que eu posso dizer, o que mudou para as ONGs, para as fundações, para as instituições que trabalham como a gente nestas comunidades, é que as facções, elas passaram a entender que isto é bom para o comunitário. Ter coisas que são boas para a comunidade. A comunidade, ela se apegou muito a ter dentro dos seus bairros, aulas de dança, de música, de esporte, de artesanato, de ginástica, de idiomas, de muitas coisas, né? Então, nós somos totalmente inofensivos, entende? Não temos nada a ver com essa situação que é das comunidades de violência, e a gente não atrapalha em nada, absolutamente em nada. Então, o morador da comunidade quer muito que o projeto aconteça, os pais dessas crianças, desses adolescentes. E o traficante também. E o traficante, creio que também, porque nós tem um respeito e tem um ir e vir de tranquilidade e de segurança para nós. Mas você já teve que negociar número de meninos que você podia ter no seu projeto? Já. Para não desfalcar o tráfico? Já. E aí eu precisei falar com uma pessoa que me convocou. Nós tínhamos um projeto de 2000 a 2001. Nós fizemos uma tentativa que durou 2 anos em Campinho. Em Campinho, isso é zona norte do Rio, em Quintino. Né? Que Terra é muito, do Zico. Sim, é muito próximo do centro do Rio. Né? E tínhamos um patrocínio bom. E então eu fui convocada uma vez que fui fazer uma visita, o diretor desse grande complexo, né, eram muitas ONGs trabalhando, inclusive o Zico tinha lá um projeto de esporte, a Nestlé tinha um projeto de alimentação, nosso projeto estava indo muito bem mesmo. E eu fui convocada, assim, inesperadamente, o coordenador desse centro, ele disse para mim, olha, fulano de tal quer vê-la. O traficante? Agora, sim, agora. E sabe o seguinte, eu não sei por que para mim é tão difícil dizer que não, porque eu senti muito medo dentro de mim. Era a primeira vez que eu ia ficar na frente de um traficante. E eu fui. E fui em companhia deste senhor. E este senhor, fomos caminhando e tal, e eu entrei dentro de uma casa, não era um barraco, era uma casa, e esperei um pouquinho, e então eu perguntei, vai entrar comigo? Não posso entrar, só a senhora vai entrar. Para minha surpresa, era um homem jovem, ele tinha, jovem assim, não tão jovem, assim, perto de 30 anos, um homem muito bem vestido, assim, de forma esportiva, mas bem vestido, obviamente com joias de ouro, bom relógio e tal, com 2 celulares. Só que naquela época, você ter celular era só uma pessoa muito rica e muito abastada que tinha, né? Que ano, mais ou menos? Eu acho que aquilo foi 2001.
Então, quem que podia ter celulares, né, e tal? E ele me convidou para me sentar, ele sabia meu nome, foi bem pronunciado, né? Meu nome é Fiorella, não é um nome comum. E então apertei a mão dele, eu estava tendo taquicardia, mas eu abri um sorriso e não mostrei, assim, maior pavor. Não fiquei apavorada, de fato, né? E olhei ele nos olhos, ele me olhou e falou, então, está trabalhando aqui com os meninos, eu queria conhecer a senhora, era uma mulher bem mais nova, e me tratou com muito respeito e falou, olha, quantos meninos você tem agora? Eu falei, em torno de 150, quase chegando. Ele disse para mim, mas não poderá estar mais, não. Isso está de bom tamanho. Só 150? Só 150. Porque senão ia desfalcar o tráfico? Eu creio que sim, principalmente os adolescentes, porque dependendo do tamanho de uma comunidade, né, e de quanto tem, naquela época não era assim, seria muito audacioso, sabe, peitar uma decisão dessas. E na verdade, nós nunca peitamos nada. Quando nós somos convidados para sair, vamos sair. Isso é que é o poder paralelo no Brasil. E assim você conseguiu... E não só nossa ONG, Rodrigo, qualquer uma. Todas, né? Na hora de sair, vamos sair. Mas assim mesmo você já conseguiu alistar 16 mil soldados da música. Sim, e os que não ficaram na música e não vingaram, cidadãos que têm gosto por música, se tornaram, e seguramente devem ter se tornado público, porque é o que mais nós precisamos também. Não é fazer músicos, fazer cidadania, gente que tenha gosto e que tenha acesso. Porque o que está faltando para essa população, Rodrigo, é acesso, né? E quando acontece isso aqui, o que você sente? Aí é chutar a gol num campeonato do mundo, na final. Na final, sabe? Isso aí é o grande finale, né? As músicas, às vezes, está escrito na partitura grande finale, porque vem em uma emoção e num ritmo alucinante. Esse é o grande finale da Ana Elisa Moraes, que se formou como bacharel em violino ano passado, com uma professora excelente, ainda está na Orquestra Sinfônica Jovem, e Spala, né, a principal violino. Tenho dois, um garoto do alemão, Gabriel Paixão, e a Ana Elisa. A Ana Elisa já se formou. Pela UFRJ? Pela UFRJ. E essa foto é de um teatro que existe em Juiz de Fora, essa joia desse teatro aí. Uma beleza, reformado. Tem muitos, acho que tem 300 lugares. E ela vai fazer um mestrado na Alemanha, já foi aceita pelo violinista alemão Gabriel Camera, que vem constantemente para fazer aulas e oficinas só em projetos sociais. E o mais querido é esse. A gente faz churrasco na laje para esses professores de fora. Eles amam, né? A gringada. Como é que vocês fazem? Churrasco. Para os gringos? Sim, para os professores que se voluntariam para vir, né? Que já vem com todo pago, né? E eles doam seu trabalho, são pessoas maravilhosas e ela está tocando muito bem. Que escolheu a Ana? Sim, a escutou, tem toda a possibilidade. Estivemos reunidos, agora ele acabou de estar aqui e ela vai fazer um mestrado na cidade de Münster, perto de Düsseldorf, onde ele é professor. Dessa nós já falamos. Nascida e criada no Complexo do Alemão. Do alemão também? Do alemão. Também, do Complexo do Alemão. A Mariana Pereira. Ela faz desenho gráfico, design pelo computador. Tem várias vocações. Não sei se, de fato, ela vai querer ficar no violino, mas ela faz parte da Orquestra Jovem e toca violino primeiro também. E já viajou o mundo com você? Viajou o mundo. É uma moça extremamente responsável, disciplinada. Teve uma menina que era aluna do projeto e que fez o parto da irmã? Não, mais do que isso, ela fez o parto da mãe dela. Porque a mãe dela tinha uma vida bastante desregulada e é vítima, né, da sua própria história, das condições em que nasceu. Morava muito precariamente dentro do pavãozinho. E esta moça era viúva de um homem com o que teve alguns filhos e depois teve mais 2 filhas de diferentes parceiros. E o primeiro parto foi feito por essa menina que era nossa aluna, talentosa no violoncelo. Ela tinha 8 anos. Ela
fez o parto Viu da mãe. o filho nascendo da mãe. Sim, porque a mãe, ela estava inconsciente no chão por causa de álcool, né? E de drogas. E era o quê? Um irmãozinho nascendo? Não, uma menina, nasceu uma menina. E ela tirou a irmãzinha da barriga com 8 anos? Sim, a mãe acordou, né? E um dos irmãos desceu para chamar os bombeiros, mas elas moravam em um lugar muito alto que eu conhecia. Um lugar absurdamente pobre e precário. Então, essa menina fez o parto da mãe uma vez e depois, aos 12 anos, fez o segundo parto, exatamente na mesma situação. E aos 14 anos, essa menina engravidou, né? Como poderia não engravidar? E aí ela deixou o projeto? Olha, inicialmente não. Ela foi muito corajosa. Ela não, apesar do bullying, né, que imagino que teria na escola, ela permaneceu na escola, terminou o ensino médio. Nós procuramos uma maternidade muito boa no Rio de Janeiro, onde ela ganhou a filhinha. Teve acompanhamento psicológico e sempre teve pessoas do projeto, conselheiros e pessoas físicas que nos ajudam, sabe, muito generosos, sustentando a vida dela, ajudando a criar. E ela, obviamente, não é possível tocar violoncelo para toda a vida, nem profissionalmente, com um bebê, cuidando sozinha. Mas o que vale ressaltar aqui, que é muito bonito dessa história, é que da forma que ela enfrentou a maternidade, eu disse para ela que se seria possível levar o seu bebê, se ela não tivesse condições, para adoção. E ela disse, de maneira nenhuma, eu vou criar, eu vou educar. E ela fez um dever precioso de casa. Foi alugado para ela um quarto dentro da comunidade com ar-condicionado. Várias senhoras mobiliaram, colocaram tudo o que ela precisava. Sabe, tínhamos uma conselheira que era da escola americana. Foi feito um chá de bebê para ela, onde ela ganhou tudo o que ela precisava e sempre teve um dinheirinho para ajudá-la. Então, ela colocou na creche, teve festas de aniversário. E isso motivou a mãe dela e a irmã dela, só tinha uma irmã mulher e a mãe dela, a terem uma vida mais regrada, mais focada. E aquele fato de ter um quarto com as necessidades básicas de uma mãe foi algo transformador na família. Trouxe muita dignidade para as mulheres dessa família e ver que ela não precisava continuar nesse ciclo de repetição, né? Dessa questão. Eu queria tem mais uma foto aqui, mas eu não guardei ela por último, por ser menos importante, não. Ao contrário, eu acho que ela é muito importante para você. Olha, ele é muito querido, David Nascimento, um filho do coração. Todos são, mas ele é muito próximo de mim. Ele é um gigante na liderança, no carisma, no talento. E é meu braço direito na parte artística hoje. Com 29 anos, acabou de fazer. Ele é contrabaixista, estudou baixo acústico, teve grandes professores, está para concluir a UFRJ, né? Porque não quero que fique sem o diploma. E é baixista da Maria Gadu. Ah, é? Ele é disputado na música popular, ele tem um ouvido absoluto, né? É genial na música popular. Toca vários instrumentos, mas o que ele domina é o contrabaixo e o baixo elétrico. Então o David a gente vai encontrar por aí nos shows aí. Olha, vai encontrar, e hoje de manhã ele embarcou para Portugal, onde ele faz uma escala com Maria Gadu e a banda, e vão para Cabo Verde. Mas ele vai constantemente para a Europa com ela, e roda o Brasil, fazendo vídeo, gravando, streaming e tudo. É um homem bem sucedido, nascido e criado no Morro da Babilônia, coração da zona sul do Rio. Um lugar de muito tráfico de drogas. Um lugar de absolutamente muito tráfico. Algumas vezes é impossível entrar, algumas vezes está calmo. Do lado tem outra comunidade que se chama Chapéu Mangueira, que também já tivemos um núcleo lá e tivemos que tirá-lo. Vocês tiveram que sair do Chapéu Mangueira também? Tivemos. Aí nós dávamos aula para o pessoal da Babilônia e do Chapéu Mangueira. De lá surgiu esse talento, surgiu um pianista, Marcos, que tocou violoncelo e passou para o piano, e um outro que se chama Jonas Bispo, que foi muito interessante esse menino, porque toca violoncelo ainda. Creio que temos uma foto dele por aí. E é esse? Esse mesmo. Também do Chapéu Mangueira? Do Babilônia. Babilônia, assim como o David. Do Babilônia. E ele se tornou violoncelista. É muito musical, mas vale ressaltar aqui que ele foi para fazer os vídeos. E os vídeos que vocês podem assistir no YouTube, gravados no Teatro Municipal, são dele. Eu edito também com ele, mas hoje eu
tenho pouca coisa a dizer. E ele tem 8 câmeras que estão filmando dentro do Teatro Municipal, onde ele faz os cortes. Ele tem sua própria produtora, faz freelance, já trabalhou na prefeitura também, ganhando um salário bastante razoável para um menino de 25 anos. Que maravilhoso, que maravilhoso. Isso todo através da música. Fiorella, assim como no teatro, você falou do teatro aqui, é uma arte tão maravilhosa, né? O nosso programa tem 3 atos. E eu queria te convidar para a gente passar para o segundo ato. Vamos? Você sabe que eu telefonei para você para saber exatamente a receita, porque eu queria que tivesse tudo aqui. Tá certo? Nossa, mas essa tua produção é boa. Porque conseguir assim rapidamente as coisas, né? O que você quer beber, Fiorella? Olha, Temos vinho. Olha, não vou tomar vinho porque amanhã ainda continuo trabalhando aqui em São Paulo e eu ainda preciso ver o meu roteiro, estudar umas coisas para amanhã. Mas eu vou Suco de aceitar maçã, de uva. Ai, maçã eu adoro, sabe? Aprendi a tomar na Alemanha. Você também rodou muito pela Alemanha? Eu morei na Alemanha um ano, né? Você morou na Alemanha? Eu morei. Eu vou te acompanhar no suco de maçã. Minha filha mora na Alemanha há 5 até anos. hoje? Ah, é? Você nasceu na Guatemala. Isso. Você contou um pouquinho, mas não contou tanto. Como é que foi? Você teve uma infância bem, sim, boa. Sim, boa. Eu comecei a estudar música aos 9 anos de idade. Comecei a estudar piano, porque tinha um piano velho em casa e falei que queria estudar piano. Minha tia tocava como amadora, sem partitura. E aí meus pais providenciaram um professor particular e assim que foi que eu entrei na música, mas eu quero te dizer que, na verdade... Você tinha professor em casa, então? Era um privilégio, né? Um privilégio. E o que eu acho que me musicalizou, sabe? E que musicaliza os meninos das comunidades, é ter música em torno, constantemente tocando. Então, na minha família, todos os sábados, tinha um sarau de boleros com violões, né? O pessoal tocava só de ouvido, meu pai tocava acordeão de ouvido e cantavam também. Então, qual é um bolero guatemalteco? Vai, me canta um aí. Todos, olha, o bolero dos meus pais era um assim que diz: reloj, não marques las horas, porque vou enlouquecer. Enfim, eu realmente, atualmente, tenho vergonha de cantar. Já gostei. Já estou gostando de ouvir. Conta para mim. Porque não encontro rapidamente uma que você fique bem à vontade, vai. Não. Um bolero da Guatemala. Eu vou pensar depois, porque todos os boleros são mexicanos, né? Canções de mariachis também, não? Ai, adoro mariachis. Sim? Sim, morei um ano no México. Eu toquei na ópera mexicana, foi meu primeiro emprego, no Palácio de Belas Artes. Olha só. E foi lá que você desenvolveu sua devoção por Nossa Senhora de Guadalupe? Sim. Sim, verdadeiramente sim, mas eu nasci em um lar muito católico, minha mãe principalmente, muito católica, e íamos com meus pais à missa e tal, e então a questão desse arquétipo da mulher que ampara, que cuida, né, do que é a Virgem Maria, essa representação feminina, tão forte, tão importante, vem desde a minha infância, porque tínhamos imagens de diferentes virgens, né? Mas no México eu passei a ser devota da Virgem de Guadalupe, inclusive eu mesma recebi um milagre da Virgem de Guadalupe. Olha, eu não conseguia engravidar, eu queria muito engravidar, e eu não tinha nada no meu corpo que me impedisse de engravidar. E meu marido, meu segundo marido, que era 20 anos mais velho, também, nada, e ele já tinha uma filha do primeiro casamento. E então, não sei por que não conseguíamos,
e tínhamos ido com um médico para orientar, etc, etc. E uma vez fomos visitar minha família na Guatemala, mas ele, na semana seguinte, ele tinha que reger no México a orquestra da Universidade do México, a FUNAM. UNAM. Sim, a orquestra se chama FUNAM, que é algo sim. com fundação. A universidade é UNAM e a orquestra é o FUNAM. Sim, ele ia reger naquela sala belíssima, Netzahualcoyotl. Uhum. E então fomos para a cidade do México, depois da Guatemala. Eu fui nos ensaios e tal, e saímos para passear um pouco. E eu disse para ele: olha, eu vou entrar na Basílica de Guadalupe porque eu preciso um milagre. Eu já venho pedindo, e a gente pedia. Ele tinha outra religião. Ele foi criado na igreja presbiteriana aqui em São Paulo. O Davi. Aqui em São Paulo, o Davi. E o pastor dele, o pai dele era pastor da igreja presbiteriana central e tal, assim, ligados. Mas ele não era mais assim frequentador da igreja já naquela época da vida dele. Mas era um homem que o cristianismo estava no cerne dele, né, do coração dele. Então ele disse para mim: olha, como nós crescemos em religiões diferentes, entre e fique o tempo que quiser. Eu vou ficar aqui fora lhe aguardando. Peça com o coração, mas eu vou deixá-la sozinha, é o seu momento. E eu entrei e pedi esse milagre à Virgem. Eu implorei por essa filha e que nascesse um filho da gente, que a gente queria tanto. Porque como falávamos com Davi, tantos abortos, tantas crianças sofrendo, tantos filhos dados, né? Isso tudo que é o desamparo das crianças, e a gente que desejava um filho não podia ter. Então eu pedi esse milagre para ela, e ela me concedeu esse milagre no mesmo ano. No fim desse ano eu fiquei grávida, e meu marido não viu o nascimento dessa filha, né? Eu estava entrando no 4º mês da gravidez quando isso aconteceu, a morte dele súbita do coração, resultado de uma cirurgia de peito aberto. Mas nós geramos a nossa filha, e é um milagre. E cada vez que eu posso, eu volto para a Basílica para agradecer, né? E tenho o rosário dela do meu lado. Você tem uma medalhinha? Eu tenho, olha, aqui. Isso um casal mexicano, ele é escritor, Lourenço Carrasco, que é um escritor, jornalista muito significativo. Ele e sua esposa Silvia acabaram de trazer. Esse ano eu ganhei ela, mas eu tinha outra medalha em prata e ganhei essa aqui. Tá escrito do outro lado aqui. É muito pequenininho, não consigo, né? Mas tem os dizeres, né, dela para o Juanito, né? E ela foi abençoada também lá na própria Basílica. Eu tenho comprado medalhas para amigas, inclusive fui pedir para minha afilhada, que não conseguia entrar na faculdade de medicina, tinha feito 3 tentativas e depois ela conseguiu passar para a universidade pública como ela queria. Mas sem dúvida, dizem que Nossa Senhora de Guadalupe, tenho escutado histórias de outras mulheres que foram passadas para mim assim, corpo a corpo, que receberam o milagre da gravidez. A gravidez já passou várias vezes pela nossa conversa hoje, né? Foi impressionante isso. Sim, gerar filhos, esses milhares de meninos e meninas que passam, que são filhos do coração. Sabe, Rodrigo, a minha equipe, as pessoas que trabalham, as pessoas que nos apoiam, os conselheiros, tem um conselho de 8 pessoas tremendas que amam muito tudo isso, e do meu esforço, ele é um esforço muito grande. A gente dá muito, mas a gente recebe muito mais, sabe? Recebe beijo, abraço, olho nos olhos, a capacidade deles se autodisciplinarem, né? Para entrar nessa camisa de força que é exercer, tocar um instrumento, né? Entrar na arte. Então, a gente dá muito e recebe muito. Eu sou apelidada por eles de mamusca. Imagina o que é isso para mim. Eu vou ao delírio com tudo isso. Fiorella, você está falando de filho. Eu tenho um filho que mora no México, né? Que ele é mexicano também, né? Ah, não sabia? Sim, o Héctor. Não ele vive na cidade do México. Que idade tem o Héctor? Ele tem 19. Ah, é bem jovem, né? Um filho muito jovem querido, adulto. Sim, está na Faculdade de Relações Internacionais. E ele faz um guacamole maravilhoso. Só que o dele é mexicano. Sim, e o dele, olha,
Tem rivalidade aí, não tem? Desses guacamoles? Olha, porque o que eu vou te dizer, esse guacamole que eu mencionei é o autêntico. Ele não é fake e ele não é assim, levar isto e aquilo outro. Porque veja bem, Rodrigo, isto que para vocês é uma fruta, esse avocado, ele para nós não é uma fruta, é um legume, tá? Para o mundo hispânico. Então, você não vai onde vendem as frutas, vai onde vendem os legumes. E nem se usa com açúcar. Nem se usa com açúcar, muito menos. Então, em tempos remotos, isto para os maias na Guatemala e para os astecas e depois para os que se seguiram e tal, este fruto já aqui não é fruto no Brasil, mas este avocado e abacate, ele já existia. Então não existia, olha, por que vão colocar azeite de oliva nesse troço aqui no Brasil? Não é possível, isso aqui já não é pode, cheio não. de gordura maravilhosa. A gordura disso aqui é saúde pura, está comprovado, é científico. Então, claro, foram deixando tudo. Quando eu peço guacamole nesses países, e aqui também, né? Não no é São Paulo, no guacamole. Rio, olha, ele leva tanta coisa. Agora inventaram que leva pimenta dedo de moça. Faz favor, né? Primeiro, o dedo de moça nem existe lá. E eu quero, olha, aqui, para quem está nos assistindo, para esse público do Em Três Atos, estou adorando estar aqui. Quero dizer o seguinte, não existe você fazer assim, aqui no Brasil, algo que não seja abrasileirado. Então, todas as comidas de fora foram abrasileiradas. Isso é cultural, né? Para o nosso povo aqui gostar. Sim. Então, O guacamole brasileiro não tem nada a ver com o original. Não tem nada a ver, até porque o que eu quero desmistificar é que naqueles países da Centro-América e o México, onde todo mundo diz, mas aquela comida é muito apimentada. Não é apimentada. Nós não temos a tradição de apimentar e de aquilo ser absurdamente apimentado. Você serve uma comida para você tradicional daqueles países e sempre vem uma cumbuquinha assim como esta, onde tem chile, não se chama Chile pimenta, poblano, chile chipotle. esto, sim, chile guaque, chile sambo, chile chiltepe na Guatemala, que é absurdo, é pequenininho, mas é assim, terrível, muito ardido, e você coloca a quantidade que você quiser dentro da sua comida. Eu adoro, eu coloco muito. É claro, e a gente gosta. Mas o original não vem com pimenta. Tem uns pratos que no México já por tradição são apimentados, mas não muito. Assim, no geral, os pratos não são apimentados. Tudo isso para dizer, Fiorella, que você precisa fazer um guacamole para mim hoje. Olha, mas eu vou fazer aquele dos índios da Guatemala. Claro, tá? mas é o isso máximo que eu eles se atrevem a colocar é isso aqui, viu? É esse que eu quero o original. Rabanete. Então, olha... O meu filho vai ficar bravo comigo, porque ele vai dizer que o mexicano é que é o verdadeiro, mas... Mas eu te digo o seguinte, dá-me um recado para o Héctor, que o original lá no México também não leva isso e aquilo. Nem tomate? Não, vê o seguinte, tomate, nós queremos uma massa concisa, né? Assim, uma massa para você jogar na tortilha. Aquilo que tem no México que eu adoro. E que centro-americano ama, que substitui. Vocês não têm tortilha na Guatemala? Claro que sim. De maíz também? Claro, de maíz. Igualita? Sim. Até existe Você ainda fala espanhol? Sim, pero com acento de brasileira. De brasileira. 40 anos no Brasil? 40, eu digo 40, mas Quase. acho que é um pouquinho mais, mas eu resolvi parar nos 40. Agora, venha cá, isso de aprontar para as suas visitas, venha cozinhar aqui? Pode. Olha, Normalmente a gente que cozinha para visita, mas como você tem uma especialidade que eu não tenho, eu achei que você não ia se importar. mas vai ficar bom, não sei, mas é muito simples. Você pode usar a pimenta que tem aqui atrás. Você quer usar? Como é que se chama essa pimenta Essa mesmo? aqui não é dedo de moça, não? Ou será que o dedo de moça é esse aqui? Eu conheço mais as pimentas de lá de cima do que do Brasil. Olha, quero te dizer que eu vou fazer sem pimenta. Sem pimenta. Sem pimenta. E depois você bota a pimenta que você quiser. Mas tem algo filosófico no abacate para vocês? Tem? Não, mas ele assim, na Guatemala, ele é igual um alimento de saúde. Porque ele não faz mal para bebês, para crianças, para adultos, para velhos, nunca te dá indigestão, nunca te dá descompostura e você se sente assim
come um guacamole antes de dormir e uma torrada ou alguma coisa assim. Você vai se sentir muito bem. Depois corta a fome, né? E ele tem uma gordura muito boa. É um alimento santo, podemos dizer. Sim, santo e que a gente sabe por tradição que alimenta muito. Olha, eu preciso... Será que você tem uma colher? Deixa eu achar aqui. Eu vou encontrar. Olha, eu vou partir como se parte na Guatemala e nos países mesoamericanos os aguacates, é assim. Deixa eu só ver aqui, só me dá licença. Deixa eu ver aqui atrás. Senão eu vou usar um garfo. Era só para te dizer uma coisa aqui. Vou fazer um guacamole só para um problema. Olha, eu não sento a colher, vai aparecer um garfo aqui? Não, sim, pode. Agora, o que eu quero te explicar. Olha, serve com a mão? Não, abrimos com a mão. Sempre com a mão? Sempre com a mão. Quer usar esse? Não, esse eu vou usar para botar limão aqui. Pode usar. Deixa eu botar aqui. Tira as sementes. E você vai, com uma colher, você vai tirar essa polpa do abacate. E, por favor, para quem quiser fazer em casa pela primeira vez, não raspe o abacate. Esse é o grande segredo. Aquilo, olha como é que eu estou fazendo. Estou sem uma colher, mas eu não vou raspar como eu tenho visto que fazem aqui. Porque o que está lá, se você raspa, ele é amargo, é um verde que deixa com um sabor que não é legal. Tem que sobrar um pouquinho aqui dentro. Tem que sobrar aqui um pouquinho. Tá. Então você tira essa coisa maravilhosa. Olha, encontraram uns abacates, o avocado que está no ponto. Como vocês dizem, aguacate, né? Aguacate. E esses que são os que existem lá, que tem muito desse abacate, que aqui é mais difícil e mais caro, é o perfeito, porque repare como é essa polpa. Essa polpa, ela é maçuda, né? E aquele outro abacate, aquele comprido com que vocês colocam leite moça e sorvete e tudo aquilo, eu estou sentindo uma ironia no seu comentário. É verdade, aquela aberração que é comer com doce, né? Que é um creme de abacate, que hoje eu até gosto, vou ser sincera, até gosto. Ele cria uma água, sabe, aquele outro abacate. Claro, ele é muito mais líquido, né? É mais líquido, cria uma água. Então, daqui a pouco, se você não se atenta, seu guacamole virou uma coisa molenga, uma baba. E uma coisa que eu digo aqui, por que não tem tomate aqui? Porque o tomate, apesar de que eu vejo que descascam o tomate, tiram as sementes e fazem bem picadinho, aquilo também vai soltar água. Não deve fazer isso. E vai deixá-lo com água. Mas o mexicano coloca tomate. Olha, porque... É igual a moqueca do Espírito Santo e a moqueca da Bahia? Lá está sendo todo mudou no mundo, entende? Mas aquele que os índios comem, não. Sem tomate, sem azeite, sem isso e sem aquilo, porque as pessoas lá nas suas regiões dos índios, né, como na Guatemala, os do interior, no México, não tem tanta coisa, é um assunto mais simples, porque ele também, o guacamole, ele é para combinar o aguacate, sabe que, como se chama em espanhol, aguacate, os avocados, abacate, se você tiver uma sopa de frango, que é muito comum em Mesoamérica, Centro-América e o México, ele é de legumes com um pedaço de carne cozido, carne de segunda, né, músculo, costela, fica gostoso, tem tempero simples, e todo esse abacate você pode jogar assim, faz em pedacinhos, arroz. Então, em um prato como esse, tem os legumes, bastante caldo, abacate e o pedaço de carne, todo no mesmo prato. Tradicionalmente, comida de mercado. Sabe? Você quer água? Com gás, sem gás? Não, vou tomar só meu suco. Então, olha, eu antes de amassar isso aqui, preciso fazer isto, que é este... Então a cebola está certa. A cebola está certa. Se tivesse roxa, era melhor? Não. Não. Pode ser roxa ou pode ser branca. Para isso aqui talvez seja muito. O que eu quero dizer é que precisa colocar limão nisso aqui. Qual é a proporção mais ou menos, Fiorella, para 2 abacates aqui? É 1 limão, meio limão? Olha, esse meio limão no máximo. Esse limão que eu estou usando aqui é para tirar o sabor aquela ardência e aquele sabor muito forte, né, que vai deixar aquele hálito muito...
Eu já ia logo raspar aqui e comer essa sobrinha aqui, se fosse lá em Não, casa. olha, se tivéssemos uma colher, eu rasparia um pouquinho mais. Mas você está vendo como aqui já é outro verde? Sim, Isso sim. muda totalmente o O sabor. próprio verde escuro já não é tão bom. Já não é tão bom. Olha, não faço um amassado nesse guacamole original, assim, aquele que fica completamente todo amassado. Tá. Assim, absurdamente amassado. As pessoas não conhecem muito e não utilizam, e quem trabalha nos supermercados ou assim, outras pessoas do mesmo convívio, você come rabanete, e muita pessoa nem sabe, as pessoas não sabem as propriedades dele e tal, mas isto é um sabor forte também. Eu amo rabanete. Eu também. Amo rabanete. Como puro. Sim, muito bom. Como é que se diz rabanete na Guatemala? Rábanos. Rábanos. Sim. Então, eu não fazia ideia que tinha rabanete, tem abacate e tem coentro também que você vai usar. Vou usar coentro também. Apenas isso que está aqui. Muito bom. Os indígenas da Guatemala são da mesma origem dos mexicanos, né? São maias e astecas? Maias e astecas, mas deixa eu lhe explicar uma coisa. O México, ele tem maias lá na península de Yucatán, porque tem Ilha Mujeres, Sim. Isla Mujeres e Yucatán e tal, porque aquele território pertenceu a Guatemala. Até quando? Olha, eu posso te dizer que na época, depois da colônia, etc., a Guatemala paga uma dívida ao México com essas terras. A Guatemala seria maior. Também, como o México cedeu terra, Muito não me lembro maior. porquê. Califórnia, A Califórnia, tem Texas, né? e vários lugares. Até lá em Exatamente. cima, Colorado, tinha pedaço mexicano. Por isso, acho que os mexicanos têm um ditado que diz que ladrão que rouba a ladrão tem 100 anos de perdão. Tem outro que eu gosto muito, que acho que vem do Octavio Paz, que é tão lejos de Deus, tão cerca de Estados Unidos. Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Sim. Octavio Paz que falou Eu isso. acho que foi o Octavio Paz. Eu tenho até esse livro. No guacamole, isso aqui para dar um colorido e um sabor que combine. Agora preciso um pouquinho de água, Água. gelar se for possível, para tirar esse mais forte, esse saborzinho um pouco mais forte. Você me diz quanto? Joga aí, vai jogando. Eu vou lavar essa cebola. Ah, Pronto. tá bom. Agora, olha, vou passar aqui na minha mão, que eu já lavei, muito bem Não precisa me lavada. dizer, não tem nada com isso. E Pra bom. mim, comida é feita com a mão. Assim, e sabe que as comidas da Guatemala, isso tudo que ficou famoso, que são muito semelhantes, as comidas centro-americanas com as mexicanas, tudo isso que o México exportou é uma cozinha de mulheres. Homens sabiam fazer um prato, hoje eles sabem, agora, se eles sabem de cozinha, não sei, cozinhar. Porque uma coisa é você fazer um prato ou dois bem, mas você ter numa geladeira pouca coisa e saber o que você vai fazer, isso é que é cozinhar no dia a dia, né? E você estava dizendo que a cozinha mexicana que a gente conhece é uma cozinha de mulheres. De mulheres, porque as mulheres são muitas, as indígenas, elas sempre faziam, onde fazem tortilhas, são várias que fazem, várias, as tortillas, né, que se chama, aquelas, que é milho branco cozido, depois passa em uma pedra de moer, atualmente... Molcajete. Sim, ou atualmente passa em máquinas, né, de que tem outra uma função mais rápida, né, mecanicamente mais rápida, e fazem essa massa. E essa massa é colocada em uma coisa assim de barro, que se chama comal, e tem no chão, ou assim no alto, um fogo de carvão ou de lenha, né? E aquilo fica fervente e elas fazem as tortilhas e molham a mão e vão fazendo assim e fazem aquela tortilha. Imagino que você com filho mexicano Sim, sabe conheço e sabe como muito bastante. Bem, né? Isso me lembra muito também como... Ele nasceu no México? Nasceu em São Paulo, mas vive há muitos anos lá. Os comales me lembram muito também como os nossos indígenas fazem a tapioca, né? É um pouco parecido, né? Sim, exatamente. Como se vê no Amazonas, né? Sim. No Pará e
E no estado de Amazonas eu conheço. E a tortilha tem uma função parecida com o que a gente chama de biju, né? Com aquela tapioca passada, né? Ela tem a função de colocar coisas dentro, né? Tem. De servir de veículo. Tem. Agora veja como essa questão das culturas, porque quando vêm amigos de outros países meus e eu quero que experimentem tapioca, eles acham um horror. Ah, é? Uma sobrinha minha falou assim, tia, mas essa areia do deserto aqui não achei graça nenhuma, né? Mas quando a gente apresenta as tortilhas que a gente acha o máximo, pessoas já me dizem, mas isso não tem gosto de nada, né? Sinceramente não achei graça das tortilhas. Agora, olha, eu precisaria colocar o sal na mão, como fazem os índios da minha terra. Posso entende? colocar na sua Porque mão? aqui eu estou sem noção nessas coisas. Eu fico sem noção. Você quer que eu coloque na sua mão, no prato? Quero na minha mão. Bastante sal, né? Sim, pronto. Deixa eu te servir. Então você pode... Ah, você vai me servir? Que bom, obrigado. Porque, olha, na tortilha, aqui no Brasil, eles vendem uma coisa que se chama Cheetos. E tem outros que são assim, garitos. Que é? A Doritos? Ou não, garitos. Cheetos é aquele biscoitinho? Ah, não, Cheetos é o biscoito de criança. Uhum. Ele se chama, garitos que ele É? se chama, sim. Que são como tortilha de maíz. Como totopos? Sim, totopos, são totopos. Sim. Durinho. É a pessoa que sabe, que mora, que tem filho no México e que já morou no México, sabe, né? Vou provar, então. É muito simples. É assim que é. O autêntico. Muito bom. Excelente. Obrigada, Rodrigo. Escutando o telefone? Ah, Olá. Que tal? quem é? Quem habla? Es un maestro. É o maestro? Que pasemos al tercer acto. Ah, bueno, vamos. Muchas gracias. Posso propor ficar com a cabeça para esse lado? Pode. Nós dois para o mesmo lado. Mas como é que vamos fazer para conversar os dois? vamos Não era nos melhor ver. ficar com Não, a minha ideia é que a cabeça gente aqui? não precisa se ver. Ah, não precisa se ver. Não. Tipo psicanalista? Pode ser. Tipo confissão, né? Olha, eu venho dos consultórios de psicanálise por muitos anos e adoro, é assim, minha estrutura vem da psicanálise, de Deus e da psicanálise. Eu estava me perguntando, quando eu estava te ouvindo, né? Estou te ouvindo com muita atenção, que eu acho que é uma das coisas maravilhosas desse nosso momento aqui, é eu poder ouvir as pessoas. E eu estava pensando nessa toda a sua devoção por Nossa Senhora de Guadalupe, o pedido que você fez e foi atendida, o milagre que você entende que aconteceu. E eu também vi você manifestar uma preocupação com o futuro do que você está fazendo, da sua ação social pela música. Você já está preparando o futuro, Fiorella? O que você está vendo para depois da Fiorella? Olha, é um assunto no qual eu tenho tido muita resistência para pensar e tomar decisões, porque a nossa equipe é pequena na instituição, então nós todos somos multitarefeiros, né? Todos temos várias coisas para fazer ao mesmo tempo, e essa equipe ela se preocupa muito com a qualidade das coisas. Nós temos um diferencial muito grande. Sabemos fazer, queremos implantar núcleos, queremos dar sequência, uma atenção, sabe? E quem está executando ao mesmo tempo que pensando, tem pouco tempo para pensar no futuro. Eu considero que essa fase minha é um desastre. Sabe? Pouca gente pensa no futuro, é tão pouca difícil, gente pensa no futuro, e nós temos um amigo em comum que é nosso conselheiro, Érico Magalhães, e ele há vários anos vem, e nos últimos anos, me colocando e me orientando como um grande conselheiro a pensar isso, e hoje
Eu estou convicta que vou sair muito em breve da direção executiva e passar para o conselho consultivo também e definir, ir tomando providências para as estratégias do futuro, que muito já me preocupam, né? Talvez eu já esteja bastante tarde, mas mais vale tarde que nunca. Mas por que você está achando que está tarde? Porque eu acho que um planejamento e uma estratégia também não surge de um momento para outro, né? Tem que ser muito bem planejada, encontrando as pessoas certas. Então, vou te dar um exemplo agora, Rodrigo. Eu preciso encontrar um diretor executivo que goste do projeto, que não venha só por dinheiro. Preciso ter um salário honesto, pelo menos, para oferecer para essa pessoa. Ainda não encontrei a pessoa para que fique do meu lado durante um tempo, 1 ano ou 2, e veja como é que é a rotina de tudo isto e abrace isto como uma forma. E também tem que ser uma pessoa de perfil do terceiro setor, que goste de ser humano, que tenha paciência com o ser humano e que venha até para acrescentar muitas coisas que eu deixei de fazer, né? Tenho e deixei de fazer coisas que eu vejo que poderiam ser feitas de uma forma melhor. Então, eu quero encontrar um substituto para mim, não estar mais na frente, no batalhão de frente, né? Porque se estou no executivo, que eu procuro não estar mais, mas sempre eu vejo que precisa. Então, eu tenho que pensar nesse futuro e, como comentei lá atrás, Rodrigo, algo que é essencial, um fundo para a instituição, né? Quero deixar um fundo e peço a Deus que ainda me deixe ver esse fundo, e uma sede muito digna, e começamos de bom tamanho agora com a doação desse espaço, né? Que houve. Então são coisas que eu preciso deixar estruturadas. Fiorella, você veio de outro país, você se fez brasileira e está tentando mudar um pouquinho do Brasil. Você continua acreditando que pode mudar alguma coisa? Você acredita que o Brasil pode melhorar? Olha, Rodrigo, eu me considero uma pessoa que, te respondendo espontaneamente, uma pessoa com esperança e com fé. Uma fé que não é necessariamente na religião ou falando de Deus, como se usa a palavra esperança constantemente, fé. Eu diria que fé como traço de caráter. Fé que é assim, acreditar que pode melhorar, acreditar nos indivíduos, acreditar que existem pessoas que querem investir, trabalhar e ver um mundo melhor. E existem, e eu convivo com essas pessoas. Todo o meu conselho consultivo é de pessoas extremamente generosas, que querem colocar um grau de areia, cada um de maneira diferente, sabe, na sociedade brasileira. A equipe que trabalha comigo, que não trabalha por dinheiro, sabe? Muito menos os professores que trabalham dentro das comunidades, sabe? Passando por riscos e por problemas, cansativo, etc. Então, tudo isso, essas outras pessoas que trabalham comigo, é que também me fazem acreditar. E eu acho que dentro de tudo, eu acredito no brasileiro. O brasileiro tem algo muito lindo, sabe? Que às vezes é motivo de crítica, né? Que não se importa muito, que está acostumado a sofrer, que é indolente, mas eu gosto muito dessa raça, sabe? Da sua fé, da sua força, quero te dizer, em uma música que os meninos tocam, um repertório que foi escolhido por mim, aquela música que diz que a vida é bonita, né? É bonita, do Gonzaguinha. E é bonita, de Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Sim, exatamente isso. E apesar de tudo, né, diz a música, né, a vida é bonita e é bonita. E isso tem sido o meu norte. Mas eu quero dizer também que tem um lado meu que vou fazer uma confissão aqui para você agora. Tá.
nesta rede que eu divando psicanalista, mesmo que eu não faço psicanálise deitada, eu faço pela internet. Mas que o ser humano ele é desamparado mesmo, a humanidade, assim como, sabe, ser humano, a vivência humana é um desamparo, sempre vamos estar em falta, algo nos faz falta, nunca vamos estar preenchidos totalmente. Vou dizer isso na primeira pessoa do singular. Sempre vai me faltar algo. Esse mundo atual de consumo e de marketing te ensina a desejar mais do que você pode, a ter opções mais do que você pode optar. Sabe quantas vidas precisaríamos para optar por tantos desejos e trabalhar por tantas propostas? Então, esse mundo é cansativo. E eu acho que tudo isso que eu faço também dá um sentido muito grande à minha vida. Porque senão eu estaria pensando mais ainda em tudo o que me falta e no desamparo da existência humana. E aí, para me ajudar nisso, eu diria que a questão de Deus, mas não esse Deus religioso, mas algo mais, algo muito mais que eu não sei definir. Também a consciência de tudo isso, sem me iludir, mas ter achado na minha vida um grande propósito, que é fazer este projeto e acreditar que podemos dar coisas melhores e abrir janelas desde a infância para as pessoas que mais precisam. Então, isso deu sentido à minha vida. É um grande ganho. Você não pretende fazer uma mudança imensa no Brasil? Você não acha que o trabalho social pode realmente revolucionar o Brasil? Ou pode? Pode, mas precisa o querer. O querer de quem detém o poder, de quem administra a máquina, precisa o querer do governo, dos políticos, das empresas, que não podem ser só lucro, sabe? E da sociedade civil. Eu creio que nesses 3 fatores, de mãos dadas, apoiando instituições como a nossa, e tem tantas outras que trabalham seriamente, fundações, ONGs, que precisam ser apoiadas e que fazem o que o governo não faz. Essas instituições oferecem espaços e nichos que o governo não tem pernas para fazer. Então, precisamos todo o apoio e eu creio que o Brasil pode ser mudado. Assim, se ficarmos um pouquinho mais sérios. Agora, também, sabe, aí entra um outro lado meu que tem que dizer, também é uma questão antropológica, né? Esse mosaico de raças que é ser brasileiro, tudo isso tão complexo, como uma pessoa que mora beira-mar, no Rio, na Bahia, nesses 6.000 quilômetros de praia que a gente tem, é diferente de quem mora na cidade de São Paulo, no interior de Minas, no Cerrado, na Amazônia, né? Então, com essa questão toda da afrodescendência, dos portugueses, dos índios, tudo isso no liquidificador é que é ser brasileiro. Então, eu às vezes me pergunto, Fiorella, não queira mais do Brasil do que ele pode dar, porque são fatos antropológicos e essa sociedade poderá ir um pouco para melhor, mas isso aqui não vai virar nem França, nem Alemanha, nem na China, nem etc., né? Somos o que somos. Então, aí entra a minha fé e a minha esperança e aquele lado meu que é muito positivo, dizendo, apesar de tudo isto que está aqui e como se configurou o Brasil, tem trabalho para fazer. E a gente não tem que olhar para o desastre, que eu não quero olhar para o desastre. Eu quero aportar cada dia mais com as pessoas que estão trabalhando com a gente. Sabe, isso, tem tanto trabalho para fazer, Rodrigo, que a gente não pode se lamuriar. E aí, te digo, existindo céu ou não, recompensa ou não, isso fica para outras pessoas. Vamos fazer o trabalho bom que tem que ser feito. E você está fazendo. Você certamente está fazendo. Gostaria de fazer mais. Quando você me disse se gostaria de fazer um projeto, quando o David morreu e começou tudo isto,
a pensarmos nesse aprendizado da música coletiva dentro de comunidades pobres, queríamos fazer um projeto nacional, ter vários polos em diferentes cidades do Brasil. Mas você já tem 4 estados hoje. Sim, e recebemos um convite do Paraná, do interior do Paraná, não vou lembrar agora a cidade. Um padre entrou em contato comigo para me dizer: olha, vi seu projeto, veio através de um padre da PUC, estou encantado, nós temos aqui na paróquia os recursos e queremos implantar aprendizado de música coletiva para as crianças. Eles estão em uma comunidade pobre, né? Então, aos poucos iremos expandindo, né? Ou não. Mas dizer, estamos empenhados em que outras cidades tenham este know-how, este conhecimento. Eu já tenho vários projetos de música, sabe, usando como ferramenta a música. Olha, o que você já fez no Rio, para mim, já é uma grande revolução. Todas essas vidas que foram afetadas pelo projeto, você já fez uma grande revolução. Mas é claro que você, principalmente, mas todo mundo gostaria que pudesse ser mais do que isso, né? Pudesse crescer e crescer e crescer. Mas você também falou para mim de todos os obstáculos que você tem. Não é fácil enfrentar político, traficante e a falta de compreensão também. Sim, né? E dos recursos financeiros, né? Dos recursos financeiros, que também não chegam todos a tempo, cada ano vai sendo diferente. Estou me repetindo, já falei disso anteriormente. São vários fatores. Agora, como a instituição está consolidada e as lideranças da instituição, estamos decididos, né, que não vamos esmorecer, haja o que houver, a gente vai em frente. Já chegamos até aqui, né? Seu marido Davi faz muita falta? Faz. E como faz? Sabe, Rodrigo, ele é um homem que era uma grande visão. Tudo que teria começado da forma que eu conhecia, com a cultura dele, com a segurança que ele tinha sobre as coisas, tudo teria ido muito rápido, né? Eu estudei para ser musicista, para tocar violoncelo, então toda a questão administrativa e tudo isso, né, que fora do fazer música, eu fui aprendendo, errando e aprendendo, e talvez o caminho foi mais longo. Ele fez muita falta porque era uma pessoa muito conhecida, então ele seria ouvido muito mais rapidamente. Tinha muitos amigos intelectuais, pessoas que gostaram muito do David, como Darcy Ribeiro, né? Outros escritores, pessoas da área intelectual muito importantes, da música também. Era uma pessoa querida. Como pai de família também fez muita falta. Minha filha cresceu sem padrasto, eu fiz essa função de levá-la em frente e ela deu muito certo. Ama música também. Formada em relações internacionais, como será teu filho em breve, né? Então, e sempre, sabe, isso que dizem que sabe, as mulheres podem ser mais solo, que podem criar os filhos sozinhas, eu diria que não. Podemos, né? Porque a mulher, ela pode, né? Ela é capaz de gerar um filho e de viver toda essa natureza da maternidade, ela pode muita coisa. Agora, a figura paterna é essencial, esse pano de fundo é essencial, o olhar masculino sobre um bebê, isso é essencial, isso é Freud, né? Não dá para tampar o sol com uma peneira. Um filho que cresce sem pai vai manifestar essa neurose mais na frente. Muito obrigado pela sua companhia e, mais do que tudo, pelo bem que você está fazendo. Que isso aí não tem nem como agradecer, né? Um bem que você está fazendo para todo mundo. Olha, Rodrigo, eu que agradeço pela oportunidade de servir a humanidade, o próximo. Como disse, todos no projeto temos este lema: nós recebemos
nós damos muito, mas recebemos muito. Isso é uma verdade. E eu só tenho que agradecer a vida, ao destino, a Deus, ao imprevisto, ao inusitado, por ter me proporcionado este trabalho, esta missão que nós tomamos como uma missão. E, Rodrigo, eu agradeço especialmente ao teu programa, muito bonito, né? Em 3 atos, essa conversa aqui de amigos, esse papo aberto, sincero. Você me deixou muito à vontade, até estar deitada em uma rede conversando sem te ver, que é difícil para mim. Mas eu me sinto muito bem de estar aqui e quero, para encerrar, dizer algo muito importante. É preciso mais programas como o teu, muito mais. E é uma oportunidade muito grande, porque como é que nós vamos ser ajudados? Como é que eu vou ter novos parceiros que venham acrescentar para a população brasileira e na nossa missão, se a gente não é conhecido? Então, vir aos 3 atos aqui no teu programa com esse papo tão franco, eu acho que é uma chance que aqueles outros, aqueles meninos e meninas, sabe, do projeto, estão sendo beneficiados através da nossa conversa. Então, espero que outras pessoas tenham essa oportunidade tão bonita como eu tive hoje, de passar um tempo grande com você aqui. Beijos. Obrigado, Fiorella. Obrigada, Rodrigo. Muito Super obrigado. valeu. E aí, você está curtindo o Em 3 Atos na TMC? Eu adoro gravar esse programa, eu adoro ouvir vozes diferentes, pensamentos diferentes, histórias incríveis como você tem visto e ouvido por aqui. Então, se você está gostando, faz uma coisa, aproveita para se inscrever no canal TMC.360, você já sabe, você está aqui, né? Então, se inscreve, compartilha com alguém, tem sempre alguém que vai gostar desse episódio. Pensa aí, parente, amigo, irmão, mãe, tio, manda para alguém, compartilha, ajuda a divulgar essa nova iniciativa que a gente tem aqui, esse novo programa na TMC. E bom, se você gosta de conversar com a gente, quer deixar seu recado, deixa um comentáriozinho aqui embaixo. A gente sempre gosta de ler, comentar. Você pode opinar, gostei, não gostei disso, gostei daquilo, adorei tal coisa, traga um tal convidado. Deixa o seu comentário aí que a gente vai continuar juntos aqui por muito tempo no Em 3 Atos na TMC. Eu sou o Rodrigo Alvarez e todos os dias estou com você ao vivo a partir de 8 da manhã no TMC 360 junto com a Joana Trepton. A gente se vê.